melhores do que entramos, ó Pai. Abençoa cada irmão que se esforçou para estar aqui nesta noite, ó Pai. Seja com cada um, ó Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos cantar o hino 288 do Inário. Pode o mundo ver Cristo em ti. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória do além, e em nós me serve Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido, encoberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. A lua ilumina a noite no céu, do sol refletindo esta luz. O mundo está sempre coberto de um véu, e em nós é mistério ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido, encoberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. Na rosa se vê o poder do Senhor, seu cheiro perfuma o jardim. Jesus como rosa é a mais linda flor, e em mim será visto em ti. Pode o mundo ver, pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido, encoberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. Amém. Graças a Deus. Esse hino nos responsabiliza muito, amém? Que o mundo possa ver Cristo em nós. Oh Deus. 191. Confio em Deus aonde quer que eu vá. 191. Confio em Deus aonde quer que eu vá. Na terra firme ou sobre lá do mar, e seja por aonde for,
confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar, Ele guia as águas no espaço ar. Se Ele assim cuidar de mim, confio em Deus, eu sei que amará, em pela tua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, com Ele irei e sem nenhum temor, e pela mão conduzirá. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o último hino. Enquanto isso, vamos cantar o hino de número 189. Chegou o tempo de pensar das coisas lá do céu. Chegou o tempo de pensar das coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando, que vai se passando, que Jesus falou. Venha Cristo, que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Venha Cristo, que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Como foi nos dias de Noé, que em dilúvio tudo se acabou, também
que nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou, mas contudo não houve agonia como nesse dia que veio o Senhor. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que veio o Senhor. Buscai a bênçãos do Senhor, buscai em nosso Salvador. Os sinais se vão se declarando, que vai se passando, que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste, o dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Amém. Graças a Deus. Somente crer, somente crer, somente crer. Vamos receber o pregador desta noite. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pelo milagre da vida, pela saúde, pela força, pelo ânimo que o Senhor continua a fazer a todos nós. Nós somos necessitados, ó Pai. Nós precisamos de Ti em nossas vidas. Nós somos carentes do Senhor, ó Pai. Aqui é um povo que precisa de Ti, meu Deus. Nós precisamos de Ti dioturnamente. Todo instante das nossas vidas nós somos carentes de Ti, ó Pai. Por isso que nós viemos à Tua casa, é por isso que nós nos debruçamos ante a Tua palavra. Por favor, Jesus, ajuda-nos mais esta noite, é o que te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Que Deus recompense cada um de vocês que saíram de seus lares, irmãos, irmãs, irmão Jeremias, irmão com a esposa ali, irmão da Vendinha, meu Deus, Suélio, com a família e o povo todo aí, tá como veio cheia hoje, hein? Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos abrir em São Marcos, capítulo 11. São Marcos, capítulo 11, verso 22 e 23. São Marcos 11, 22 e 23. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Crer e não duvidar. Jesus está nos ensinando aqui que a dúvida não pode estar em seu coração. Isto é muito importante, amados, nós compreendermos que a dúvida na mente você não pode impedir. A razão, o raciocínio, a memória que te faz lembrar de decepções, de tribulações, não tem como você impedir de vir à sua mente. Quando nós entendemos isto, que no coração está a torre de controle, ou pelo menos deveria estar, as coisas se tornam mais claras para nós. O ponto que Satanás deseja atingir é o nosso coração. E o canal que ele tem é por meio dos 5 sentidos do corpo. Ele tenta entrar nos 5 sentidos do espírito pela visão, pela audição, correto? Por aquilo que você lê, por aquilo que você ouve. Dentro de cada ser humano nós temos a morte e a vida. Você tem dentro de você o câncer, você tem dentro de você a diabetes, você tem dentro de você a gripe, você tem dentro de você a dor de cabeça, você tem dentro de você tudo isso. Ou não? Temos. Você tem dentro de você a morte e a vida. E você também tem dentro de você a fé e a dúvida. Por que alguns ficam mais gripados do que outros? Por que alguns estão mais suscetíveis a determinadas doenças do que outros? Porque alguns se protegem mais ou não ingerem determinados alimentos que venham a favorecer aquilo. Mas em todos nós temos isto. Você tem este embrião. Quando a serpente picou o calcanhar, esse veneno dela corre, que é o pecado que produziu todas estas doenças, então em todo ser humano tem isso. Correto? E a dúvida é o que faz-nos afastar de Deus. Quando nós começamos a duvidar. Então Jesus está sendo claro neste verso. Não duvidar em seu coração. Da zona de controle, da torre de controle. Porque se ele vem à sua mente, não tem como você impedir uma coisa. Agora você permitir que ele desça a sua alma. Aí ele começa a fazer você duvidar do Deus que você crê. Da mensagem a qual você tem crido. E do profeta no qual você crê. E ele começa a mostrar para você que isso não é bem assim. Porque já passaram-se tantos anos e você continua aqui. Quem morre e volta para contar que realmente isso é aquilo? Ninguém? Então ele começa com as argumentações. É a dúvida no coração. E quando você começa a descrer desta palavra de Deus e no que Ele te enviou como um presente, nós começamos aí sim
a perder as esperanças. Porque duvidarmos de nós mesmos, às vezes a gente duvida, mas isto não vai nos atrapalhar tanto quando você duvida em seu coração desta palavra. Não foi isso que ele fez com Eva? Ela tinha poder, ou não? Tinha. Ela dominava junto com Adão no Éden. E ele queria tomar o poder que Adão e Eva tinham. E ele só podia fazer isso se ele conseguisse atingir a alma dela. Com que ela duvidasse do que Deus tinha dito para ela era verdade. Ô Eva, certamente não morrereis. Ele fez com que ela duvidasse do que Deus tinha dito. Não foi no primeiro encontro, não foi no segundo encontro, mas chegou o momento que ele conseguiu atingir a mola mestra do coração. E ela duvidou. E conseguiu convencer a seu marido. Começou talvez a achar que foram eles mesmos, com a capacidade que eles tinham, porque pensa, eles davam nomes aos bichos, eles dominavam, eles controlavam, eles pediam um alimento e aquilo vinha. Não, nós somos altamente autossuficientes. Realmente nós vamos ficar mais sábios do que ele. E ali foi onde ela caiu, a dúvida entrou no coração. Um dia o campo de batalha foi o céu. Mas esta batalha não podia continuar no céu, porque ela seria eterna, porque nada ali tem fim. Então ela tinha que vir para a terra, e o terreno onde ela é disputada hoje é na mente. Então veja, você não pode impedir com que a dúvida venha à sua mente, mas você pode impedir que ela desça a seu coração. Desacreditar de nós mesmos nos faz até crescer um pouco mais, porque você vai buscar algo para melhorar, mas duvidar da palavra de Deus nos torna as pessoas piores que já puderam existir. Por quê? Vivemos em função de quê, então? Apenas para termos uma boa família, sermos educados, termos um bom emprego? Nós nos protegemos de doenças, nós nos protegemos da insegurança, nós nos protegemos do analfabetismo, então nós estudamos, e a nossa fé na palavra. O que nós temos feito para guardar este tesouro? Porque o trabalho dele é roubar isso de nós. Porque ele entende, e Satanás sabe, que um cristão que deixa de crer na palavra de Deus, ele perde poder, ele perde autoridade. Ou não foi isso que aconteceu com Sansão? Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16. Não foi na primeira investida que ele perdeu a autoridade. A primeira que se encontra com ele não foi Dalila. Já observaram na vida dele? Primeiro uma se encontra e por conta do segredo ela é queimada. Ele volta para a casa do pai e se deita com uma mulher. Depois, ele vai para o campo, mata um leão, naquela caveira produz um mel. Mas em Números capítulo 6 estão os votos do Nazireu.
não era apenas tesoura nas tranças que era o voto. Ele não podia se alimentar de nada morto. E não foi pelo cortar do cabelo apenas. Quando ele vence o leão, a Bíblia é clara, olhe lá em Juízes. A presença do Senhor estava nele e ele consegue vencer o leão. Ele consegue vencer os filisteus. Mas tudo chegou ao limite e ele pensou que ele realmente era autossuficiente. Quando Dalila corta o seu cabelo, ele diz: eu vou me levantar como sempre fiz em todas as vezes e vou matá-los de novo. Ele pensou que já era autossuficiente. Duvidou do pacto que desde o ventre... Veja, Sansão não precisava de nenhuma profecia para ser vitorioso, porque desde o ventre ele já tinha uma profecia, que ele era nazireu. Mas pensou que já era autossuficiente. O que acontece naquele momento é que ele ultrapassa o limite. Isso pode acontecer com todos nós. Antes dos filisteus chegarem, a Bíblia diz: e a presença do Senhor saiu dele. O cortar o cabelo foi mais um detalhe, porque a força não estava no cabelo. Aquilo era um voto, como o que ele pegou o mel e estava lá na caveira, ele não podia se alimentar de nada daquilo, ainda trouxe, ainda compartilhou. Satanás tem seus doces em suas caveiras, para nos fazer duvidar em nossa alma. A coisa, irmãos, é que quando Ele está conosco, é que nós vencemos. Quando você começa a duvidar da palavra dEle, a presença dEle sai de nós, então nós perdemos a batalha. Nós ultrapassamos o limite. Duvidar no coração é fazer você duvidar da sua eleição. Você perde autoridade. É o policial que para o carro nas blitz? Ou é a farda com que ele está vestido é que é a autoridade? É a farda ou é o policial? Tira a farda, ele é apenas um civil comum. Tira o Espírito Santo de dentro desta igreja e você é apenas mais um na sociedade. Quando a dúvida penetra nossos corações, amados, você perde autoridade. Ele já olha para você e não teme mais aquele a quem está dentro de você. Quiseram imitar a Paulo, o que os demônios disseram? Nós sabemos quem é Paulo e quem é o Deus de Paulo. E vocês? E aí nós nos tornamos mais um, carregando a mensagem do Mombrando, e Satanás olha para nós e dá risada. Apenas está carregando a mensagem do profeta, apenas está carregando a Bíblia. Ele olha para nós e nem faz cócegas nele. Por quê? Porque permitimos que um dia a dúvida que estava na mente desce ao coração. E aí nós começamos a agir diferente. E começamos a dizer coisas que jamais em sã consciência nós diríamos. E quando ele entra, ele não tem perdão. Ele detona com a imagem que era suposta ser uma imagem de Cristo. Ouvindo isto recentemente de uma jovem, eu comecei a chorar ao ouvir isto.
A mensagem do Mombrana não é bem isso que eu pensava, irmão Tiago. Por quê? Porque permitiu que a dúvida entrasse no coração. E começar a razoar. Será que é isso mesmo? Não foram isso que fizeram no Egito? Moisés, será que você ouviu mesmo foi de Deus, Moisés? Porque há quanto tempo que nós estamos aqui sofrendo no lápego aqui dos egípcios, servindo de massa de manobra? Mas qual foi a casa do hebreu que foi atingida? Qual? Que filho de hebreu, primogênito, que morreu? Mas nós, como seres humanos, temos tanto, e nos damos ao disparate de querer duvidar da palavra. É para isso que Jesus está nos chamando a atenção nesta noite. Duvidarmos nos nossos corações, aí as coisas realmente não começam a acontecer. Realmente os negócios começam a não dar certo. Realmente nós só vamos ter doenças e aflições. Foi o limite que Sansão atravessou. E aí, mas é porque essa é a minha cruz. Que eu mereço, irmão. Então, essa é a minha cruz. Calma aí, a cruz de Jesus foi porque ele merecia? Jesus merecia a cruz? Não. E por que essa é minha cruz? Já porque eu mereço, então essa é minha cruz. Eu vejo a cruz de uma maneira diferente, irmão Valdinei. Algo que você não teve como fazer, mas você já nasceu com aquilo. Alguma incapacidade humana, alguma doença que você não teve como fazer. Alguma deficiência que você não teve como fazer. Esta em si vai ser sua cruz, e Deus vai te dar graça para viver toda a sua vida, mesmo com aquela deficiência. Diferente disso, são resultados das nossas decisões. E aí nós dissemos, não, é nossa cruz. Nossa cruz ou é resultado da nossa escolha e da nossa decisão? Não, porque eu mereço isso mesmo, irmão, essa é minha cruz. Será que é mesmo? Ou não foi a dúvida em nosso coração que levou-nos a tomar aquela decisão? Três anos e meio foi o suficiente para que aquelas pessoas que realmente precisassem ser atingidas pelo ministério de Jesus fossem atingidas. Ele não precisou ficar mais do que isso. Mombrana diz algo muito importante aqui dentro dessa mensagem: creia de coração. Se você apenas olhar, parágrafo 10, e vir as árvores crescendo, e os galhos, e as folhas, como elas vêm e se vão, e as flores, a primavera, o outono, o inverno, o verão, algo tem que estar atrás disso. Não poderia haver uma árvore, a não ser que houvesse uma inteligência para fazer a árvore. Não importa que tipo de vida estivesse nisso, atrás daquilo tem que haver uma inteligência para fazer como ela é. Mas aqueles da ciência que conseguem explicar tudo dizem, não existe Deus. Não existe tal coisa. Isso foi porque a ciência se multiplicou e criou isso. Em 1985, 3 cosmonautas entraram numa astronave. 1985. Isso está na internet, nos relatos. Um deles era ateu, um desses 3 soviéticos. Quando eles estão lá, viram a imagem de 7 anjos. De uma imagem perfeita.
E a NASA não permitiu que isso fosse publicado, porque um deles era ateu e foi ele que deu testemunho, mostrando que de lá, de cima para baixo, a coisa é diferente. Haveria de ter uma inteligência por trás de uma flor. Quem deu vida àquela semente? Quem deu crescimento? Que a transformou em uma árvore? Que logo após vieram os frutos, dos quais nós nos alimentamos? Qual capacidade humana teria competência para realizar isto? Mas nós queremos explicar tudo, e queremos que tudo seja explicado para nós. Porque se não combinar com o que nós pensamos, aí então eu vou arrumar outro lugar para eu ir. É a dúvida na alma. A mensagem que nós lemos domingo à noite, contagem regressiva, Mombrana fala, você não pode imaginar como é uma alma desfigurada. Pensa nisto. Alma desfigurada é aquela que duvida, como que ela perde a sua aparência. A aparência por fora de uma Madalena podia ser horrível, mas a alma dela não estava desfigurada. Dentro dela algo dizia, um dia eu vou receber uma transformação. Veja, não importa que tipo de vida estivesse nisso, atrás daquilo tem que haver uma inteligência para fazer como ela é. Agora pense diretamente nisso, não deixe isso passar, pense profundamente nisso. Pois se você observar nossa lição escriturística, se disseres em teu coração, não no seu intelecto, isso nunca dará certo ali. Não importa o quanto você tente fazê-lo mencionar, isso não funcionará, porque é intelectual, isso tem um fim, mas quando qualquer coisa é eterna, ela não tem fim, ela não tem nenhum começo. Qualquer coisa com fim, começo, tem um fim, mas só há uma coisa que não tem começo, e somente Deus não tem começo e nem fim. Então, para ter estas coisas que têm um começo, teria que haver algo sem começo, para principiar o começo. Podem compreender isso? Eu vou repetir o comecinho do parágrafo 11. Não no seu intelecto. Jesus está dizendo, se disseres em teu coração, não na sua mente. O que isso nos mostra então, amados? Que o Espírito Santo não veio para trabalhar na sua mente. O que é isto? Ele não veio para trabalhar pelo que você vê, 5 sentidos do corpo, pelo que você ouve. Muito embora nós nos tornamos pessoas daquilo que nós ouvimos e lemos. Ou não? Não foi isso que o Mombrana disse? Me diga o que você ouve, me diga o que você lê, e eu digo que tipo de espírito que você tem. Não foi isso que o profeta disse? Sim. E aí nós encontramos que determinadas pessoas conseguem mais de Deus e outras conseguem menos, porque elas conseguem liberar mais estes canais. Porque alguns recebem mais e outros menos, porque conseguem liberar mais os canais da visão e da audição. E o meio vai contaminando.
o meio onde se vive. Se nós não tomarmos cuidado, o meio onde nós vivemos na sociedade vai contaminando a nossa fé. E nós vamos passando por coisas que não precisaríamos passar, vamos perdendo privilégios que não precisaríamos perder. Não que você deixe de ser um eleito, mas perdemos privilégios que não precisaríamos. Por quê? Porque o que estamos ouvindo e o que estamos lendo está sobrepondo ao que está em nossos corações. E aí isso não consegue atingir a alma, irmão Valdinei. Cria-se um bloqueio. Você olha para o resultado do exame e a fé não fala mais alto, o que fala é a visão, o que fala é a razão, o que fala é o raciocínio. Nós não damos, quando eu digo você, eu estou dentro disso, nós não damos este espaço. Irmão Brandt está dizendo isso no parágrafo 11, não no seu intelecto, na sua mente, na sua razão, no seu raciocínio. Isso nunca dará certo ali. O que é isso? A palavra nunca vai combinar com a razão, com o raciocínio, com a lógica. Que lógica tinha esperar cair um manto para receber porção dobrada? Eu não sei, mas funcionou. Que lógica tinha um homem libertar um povo com a vara na mão? Era a vara? Era o manto? Ou era a unção que estava sobre aquilo? Tira o manto, tira a vara, tira o Espírito Santo, que eu quero ver se vai fazer alguma diferença. Era apenas um material. Não importa o quanto você tente fazê-lo funcionar, isso não funcionará, porque é intelectual. A primeira árvore que foi feita como aquela que Jesus amaldiçoou aqui, disse, de agora em diante, nenhum fruto crescerá de ti, ninguém comerá de ti. Tinha que haver em algum lugar, aquela árvore tinha que ter tido um princípio, e ela teve um fim quando as palavras dos lábios daquele que deu princípio a ela, a levou ao fim. Puderam captar isso? Tinha que haver em algum lugar, aquela árvore tinha que ter tido um princípio, e ela teve um fim quando as palavras dos lábios daquele que deu princípio a ela, a levou ao fim. Então veja, quão eternas são suas palavras. Mas temos apenas aceitado a palavra na base intelectual e visto tantos fracassos completos. Crentes fracassados, cristãos fracassados, carregando uma mensagem. Não foi isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Tiveram a visita de anjos e morrendo no meio de anjos. Melquisedeque chegou bem perto ali, mas não conseguiram captar o dia de sua visitação. Um Elias pisa na terra e não conseguem compreender o dia de sua visitação em um homem. Deus visitando o mundo mais uma vez com pés e mãos humanas e não compreendem o dia de sua visitação. Olham para esta mensagem e querem uma explicação teológica a respeito dela. E não compreendem que é o próprio Deus expresso em papéis. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua mensagem, trombeta, mensagem,
se cumprirá todos os segredos de Deus. Os segredos foram cumpridos ou não? Por meio de um homem. E não conseguiram compreender. Por quê? Porque não combinou com o intelecto, então duvidaram no coração. Não combina com a minha teologia. Não faz parte da minha matemática, dos meus 2 mais 2. E não puderam compreender. Um homem com um ministério tríplice. E não conseguiram identificar nele nada disto. Elias, filho do homem, 7º anjo. Uma repetição de fatos. Um dia com Melquisedeque em uma tenda. Outro dia agora no século 20 dentro de um tabernáculo, revelando o segredo das pessoas. Duvidando em seu coração. Ele não conseguiu atingir o coração do mancebo de qualidade, mesmo o amando. Ele respeitava todas as leis, seguia todas as leis. Aonde? Apenas na mente. É o que a religião faz. Moraliza as pessoas e as faz retas, corretas, honestas, sinceras. Mombrana conta sobre o que é feito na Índia, os sacrifícios que os pais e as mães fazem na Índia, atirando seus filhos, andando sobre brasas, sinceras, porém apenas com um Deus em sua mente, mas duvidando no coração que Ele pode transformar as vidas e elas não precisam de nenhum sacrifício daquele. Sim, nenhum sacrifício que venhamos a fazer para obter salvação vai funcionar. Veja. Até que isso trouxe as pessoas a uma situação que dificilmente sabem no que creem. Meu Deus! Em que você crê, irmão? Em que você crê, irmã? Por que realmente este é o profeta enviado de Deus? Por que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo? Por que eu preciso tê-lo dentro de mim? É isso que o Mombrana está dizendo. Elas simplesmente têm tantas coisas incorretas em sua religião, elas correm para os galhos nesse lado e para aquele outro lado, e quando chegam ao fim, ali vem elas se arrastando de volta. Grandes movimentos começam. E eles correm por fora, como os metodistas, os batistas, pentecostais e tudo isso. Correndo para o galho e fazem uma grande agitação, mas a primeira coisa, você sabe, é que eles encontram um fim. Mas as únicas coisas que sempre duram são as coisas eternas. E as coisas eternas são Deus. São Deus. Mas nós queremos encontrá-lo aonde? Na sociedade que nós vivemos, no que a ciência pode fazer por nós. Agora, se você observar, um homem é conhecido por seu caráter, é conhecido por suas obras. Se pensássemos como Deus mostra seu caráter através de suas obras, Ele tem o seu próprio caráter. E Ele realiza as suas obras. E se você olhar nas suas obras, quão grande elas são? Agora deixe-me desafiar cada cientista do mundo a construir uma árvore para mim. Deixe-me desafiar cada cientista do mundo a fazer para mim um pequeno broto de grama. Mombrana diz, é totalmente impossível. Eu disse para a pessoa, me prove então algo melhor ou maior do que esta palavra, do que esta mensagem tem dado. Me mostre algo que seja então suficiente, que eu vou com você.
que me transmita segurança, que me transmita solidez. Mais do que esta mensagem, do que esta palavra, do que Deus nos trouxe. Isto não é algo mental, irmãos. Se tivermos uma fé mental, a primeira batalha que realmente vier, o primeiro aperto, e o aperto virá, nós vamos retroceder. Mas isso não pode ser mental, porque se for mental vai ruir. A casa que tiver construída na areia vai ruir. Se essa casa é eterna, dentro de nós estiver construída em areia, não vai suportar. Prove-me algo melhor. Manda a ciência fazer. Que ela vai conseguir? Uma planta de estufa. Que precisa ser regada constantemente. Não pode ter muito sol, mas tem que ter um pouquinho. Não muito. Tem que ser bem protegida. A comida é do tanto certo. A água é do tanto certo. Não suportam tempestades. Não suportam muitos dias ensolarados. Peixinhos de aquário, se você der muita comida, morre. Por quê? Nunca nasceram ali. Não são dali. Não têm vida em si mesmos. Ou já viram algum cacto de estufa? Não existe. Mas o que faz um cacto permanecer tanto tempo no deserto? Aonde está o segredo que o faz permanecer sem chuva por mais de 6 meses? Alguém que o construiu, alguém que o arquitetou, pensou aonde estaria a sua estrutura, que seria nas profundezas de suas raízes. Que ele sugaria da terra água suficiente para passar 6, 8 meses, quanto tempo fosse necessário. Quem pensou nisto? E quem nos mostrou as entrelinhas dentro da Bíblia? Quem? Se não foi a mensagem de um profeta. Então o que mais pode substituir isto para nós? Algum substituto para uma mensagem vindicada? Não há como. Não há como. É por isso que o irmão Brana nos ensina e nos mostra que ela é individual. A mulher confia na fé do marido. O marido confia na da mulher. Mas quando a luta vier, irmão, a luta é individual e a batalha também é individual. Quem não tiver estrutura suficiente para suportar, um vai ser deixado e o outro vai ser levado. Bem, parece então, pensando nestas coisas, que poderia haver um lugar, através da leitura da palavra pela fé, que iria além das concepções intelectuais do coração. Além de tudo que os sentidos podem mostrar. Além do que a religião poderia mostrar. A religião de Jairo não pôde fazer nada pela filha dele. O dinheiro da mulher do fluxo de sangue não pôde fazer nada. O emprego de Zaqueu não pôde fazer nada. O cordeirinho do cego Bartimeu não pôde fazer nada. Apenas guiava ele. Apenas não fazia que ele tropeçasse nas coisas. Mas não pôde dar visão a Bartimeu.
A boa posição de Zaqueu apenas o fazia num bom morador de Jericó. Pensa nisso? Apenas o fazia ser um bom cidadão de Jericó, mas continuava pecador. O que transforma vidas é o Senhor Jesus Cristo. É fé em sua palavra. É não duvidar no seu coração que o que temos aqui é um livro de promessas. Abra sua Bíblia comigo aí, só para vocês verem um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 2. Veja o que Paulo diz. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu marquei aqui. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Abraão, você será pai de muitas nações, com 75 anos de idade, o ventre de Sara morto. Loucura! Ser arrebatado, encontrar o Senhor nos ares, no abrir e fechar de olhos, ser transformado, receber um corpo novo. Você diz isso para algumas pessoas, se chamam de quê? Loucos! Porque as coisas de Deus para o homem natural, que esse homem natural que só consegue enxergar o que os seus olhos conseguem mostrar, é loucura! E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ah, não é com a mente, não é com o sentido, não é com a razão, não é com o raciocínio? Não. É com a fé. E fé não é algo que se explica. Fé é algo que se tem. É um presente que Deus te dá. Eu não estou falando fé para ser curado de uma gripe. Eu não estou falando fé para passar num concurso público. Eu não estou falando de fé para ser um bom profissional. Não, eu estou falando de fé para ser arrebatado. É para sair dessa terra e ir embora. Fé para ser curado de uma gripe. Buscar a Jesus. Crendo, recebereis. Agora, fé para ser trasladado, para ser transportado desta terra para uma nova terra, necessita-se de algo especial dentro da alma. Vai perguntar para Deus então. Amei a Jacó e aborreci Esaú antes mesmo deles terem nascido? Então Deus escolheu uns do que outros, Tiago? Sim. Nem nasceu, mas eu já sei quem eles serão, qual fruto eles darão. Por isso que eu já estou fazendo a minha pré-escolha. Eu amo Jacó e aborreço Esaú. Mas, verso 15, o que é espiritual discerne bem? Você pode responder para mim aí, vocês todos? Mas o que é espiritual discerne bem? Tudo. E ele de ninguém é discernido. Querer que as pessoas que estão ao seu redor te compreendam, irmão, não vão te compreender. Mas você vai discernir tudo. Discernir, separar, fazer diferença entre o que te agrada e o que não te agrada. Entre o que é bom e o que não é bom. Mas o que é bom, em relação a quê? A qual parâmetro? A qual padrão? Porque nós sabemos o que é bom e o que é ruim perante a sociedade, mediante ao quê? Mediante a Constituição. Se está fora da lei, vai te fazer mal. Se está dentro, então você pode fazer. E o que é bom e o que é ruim para a sua alma?
Qual é o parâmetro? Qual é o referencial? É aquilo que a nossa mente entende como bom ou ruim? Ou não é isso que as pessoas querem mostrar hoje? Que elas estão pregando, não, você tem a sua própria consciência, e elas vão, e ela vai te passar o que é bom e o que é ruim. Não é isso que as pessoas estão dizendo hoje em dia? O nosso referencial é diferente. É a palavra. É o que está aqui. Aqui está a nossa Constituição. Se está aqui, então é bom. Se não está, então não é bom. Mesmo eu entendendo ou eu não entendendo. Mas continua sendo bom. É amargo. Não era isso? Era doce na boca e amargo no ventre? Mas fazia bem ou não fazia? Fazia. Que João disse, comei o livrinho. Vai ser amargo no ventre, mas comei-o. Ele estava falando disto. Era tornar isto, aliás, era tirar isso do papel e trazer para nossas vidas, para dentro de nós. E isso torna-se realidade, e realidade, e realidade, e vai se tornando natural ser um cristão. Doce ser um cristão. Isso não quer dizer que as dúvidas não vêm na mente. Mas de tanto você ler, de tanto você crer, de tanto você meditar, de tanto você amá-lo, isso vai se tornando tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que as dúvidas que vêm apenas na mente, elas nem ficam mais por mais do que 1 minuto, elas já vão embora logo. Porque você comeu tanto, você crê de todo o seu coração, mesmo não tendo condição, mas você continua crendo, que isso vai se tornando tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que o diabo começa a pensar 2, 3 vezes para te atazanar com alguma coisa. Porque isso já se tornou parte de você. E você e o livro se tornam apenas um. Não foi isso o desejo de Jesus na oração sacerdotal em São João 17? Pai, que eu e ele sejam um. E isso vai acontecer. Vai. Por completo eu estou dizendo. Amém? Amém. Que Deus os abençoe. Irmão Moisés. Queremos que Deus também abençoe a todos vocês pela internet. Amados, Deus os abençoe. Irmão Ricardo e família em Jaú, São Paulo. Irmã Rosana em Nueva Esperança, Paraguai. Irmão Francisco e família em Santa Maria, Distrito Federal. Irmão João Marcos e família em Valparaíso, Goiás. Irmão José Rufino em Sol Nascente, Lusiânia, Goiás. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão José Inácio e família em Novo Gama, Goiás. Irmão Jesus e irmã Clares em Jaú, São Paulo. Irmã Neuci e Rebeca em São Carlos, São Paulo. Irmã Geni e família em Jacutinga, Minas Gerais. Irmão José Correia e família em Riacho Fundo, Distrito Federal. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Patrícia Camimura e família em Gama, Distrito Federal. Irmão Francisco e irmã Luzinete em Bilac, São Paulo. Irmã Milton e irmão Rubem em Riacho Fundo, Distrito Federal. Irmão Eliseu, irmã Salete, irmão Felipe em Montes Claros, Minas Gerais. Irmã Eliana, irmão Ricardo em Mogi das Cruzes, São Paulo. Irmão João Leite, irmão Agostinho em Jardim Gá, Goiás. Irmã Arlinda Nera em Valparaíso, Goiás. Irmão Rafael e irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Edneia Costa em Jardim Gá, Goiás. Irmã Cleide, irmã Jéssica e irmã Érica em Valparaíso, Goiás. Irmã Esther Rita em Jardim Gá, Goiás. Irmão Valdemar Dourado em Jardim Gá, Goiás. Irmão Edilberto em Glicério, São Paulo. Irmão Levi Silva e Ana Rebeca em Jardim Gá, Goiás. Irmão Regimilto em Japorandi, Bahia.
Irmã Fátima Garcia, em Alfenas, Minas Gerais. Irmã Alessandra Isidro Ferreira e Maria Alves, em Montalvânia, Minas Gerais. Irmã Késia Maria, em Minaçu, Goiás. Irmão Leonardo Leite, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Inaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Denise, em Terra Nova, Bahia. Irmão Cláudio e família, em Vianópolis, Goiás. Irmã Varqueline e família, em Jardim Goiás. Irmã Ana Cláudia, em Colmeia, Tocantins. Ei, maravilha, Colmeia foi a primeira cidade. O pastor Adalto foi pastor. Isso aí em 89. Abraço para vocês aí em Colmeia. Irmão Paulo Sabino, em Santa Maria, Distrito Federal. Deus os abençoe. Temos aqui mais 43 que não se identificaram. Cremos que isto atingiu também vossas almas, vossos corações. Amém? Vamos orar aqui, irmão Jeremias? Vamos ficar em pé? Nós não temos nenhum pedido de oração, mas se você não enviou o seu pedido e deseja fazê-lo agora, você pode fazê-lo com o levantar de sua mão, seja você aqui ou pela internet. E também não vamos esquecer, né, do nosso programa Fé para Vencer, que vai ao ar diariamente, de domingo a sexta-feira, das 12 às 13 horas, pela rádio Redentor AM 1110. Ao sábado é das 7 às 8 da manhã. Pela internet é diariamente, ao meio-dia. Que Deus recompense a cada um. Vamos orar com o irmão Jeremias, todos orando, crendo nesta bênção. Pai Celestial, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, Pai. Pai, agradecidos a Ti, Senhor, por esses ensinamentos dentro da Tua palavra, Senhor. Senhor, que pedimos nesta noite, Pai, que o Senhor possa tirar toda dúvida dos nossos corações, Senhor, das nossas almas, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a crer mais, Senhor, nesta palavra verdadeira, Senhor. Que é a Tua palavra, ó Deus. Nós cremos, Senhor, nós cremos em toda a Tua palavra, Senhor. Por isso, Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude nos dando, Senhor, a bênção, Pai, a vitória para cada um nesta noite, Pai. Ó Deus, receba, Senhor, a nossa gratidão, Pai querido, por tudo que o Senhor tem nos ajudado, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Ó Deus, nos leve, Pai, agora em paz para os nossos lares, Senhor. Guardado e protegido pela Tua mão de poder, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, acampar o Teu anjo, Pai, ao redor de cada um, Senhor. Livrando, Pai, de todos os acidentes, Senhor, de todo mal, ó Deus. Ó, Pai querido, muito obrigado por tudo, Pai. Continua, Pai, com cada um de nós. Continua, Pai, nos ajudando, Senhor, ajudando o nosso pastor, Senhor. Ajudando os nossos diáconos, Senhor, ajudando cada um dos irmãos, ó Deus. Ó Pai, ao pé da cruz, Senhor, humildemente te pedimos, Senhor, esteja Jesus conosco, Pai. Nos dá fé de arrebatamento, Senhor. É o que precisamos, Senhor, mais em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai querido, nos dá, Senhor, novo reavivamento em nossas almas, Senhor. Nos ajuda, Pai querido. Ó Deus, nos cobre, Senhor, com Teu sangue, Pai. Nos dá, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus da glória, muito obrigado, Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Lembrando, Senhor, dos enfermos também, Senhor. Vai ao encontro, ó Deus, de cada um, Senhor. Dê um abraço, ó Deus, em cada alma neste momento, Senhor. Ajuda, Pai, dê a libertação para cada um, Senhor, que crê, Senhor, que está crendo, ó Deus. Deus da glória. Obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos e te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo, Deus continue te abençoando e até sábado próximo. Sábado, Santa Ceia, né? Santa Ceia do Senhor aqui. Então, venhamos todos para a Santa Ceia no sábado próximo,
às 18 horas, né? É dia 5 de agosto. Chegou já agosto. Deus os abençoe. Ó morte, onde está teu aguilhão? Tumba, onde está tua vitória? Naquela manhã de ressurreição, quando as barreiras da morte forem rompidas, aleluia, nós ressuscitaremos. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Filho meu, vem para a glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra me ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Filho meu, vem para a glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Sobre nuvem fulgurante, vem do céu o Salvador, com poder e majestade, anjos traz ao seu redor. Vem glorioso, justo, eterno vencedor, justo, eterno vencedor. Chegando ali naquele glorioso palácio além, aquele reino de Deus, onde todos os velhos serão jovens, onde já estarão vestidos com vestes brancas e nunca poderão envelhecer, nunca mais poderão pecar, nunca poderá haver nenhum ciúme ou ódio ou qualquer coisa. Oh, que coisa! Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os santos terão, quando o Pai os chamar e disser: